Biografia de Joaquim Manuel de Souza Andrade. Mais conhecido por Souza Andrade, nasceu na vila maranhense de Guimarães no dia 9 de julho de 1833. Passou sua vida entre Brasil e Europa e Estados Unidos, visto que era filho de comerciantes de algodão. Portanto, tinha possibilidades econômicas que o proporcionaram a viajar e entrar em contato com outras culturas, temas que explora em suas obras. De 1853 a 1857, graduou-se em Letras na Sorbonne, Paris. O ano de 1957 foi importante, pois publica seu primeiro livro de poesias, Harpas Selvagens. Aqui é a Faculdade Sorbonne, no Laboratório de Geologia. E ela vista de fora. Em 1870, com 38 anos, passa a viver nos Estados Unidos. Chegou a morar em Nova York, onde foi secretário e colaborador do periódico O Novo Mundo, 1871 e 1879. Novo Mundo era um jornal, ele atuou como secretário. Nesse período, escreveu bastante sobre as impressões existentes entre o Brasil e os Estados Unidos. Souza Andrade era republicano e, em 1890, quando retomou ao Maranhão, foi eleito presidente da Intendência Municipal do São Luís e se candidatou para o cargo de senador. Foi ele quem idealizou a bandeira do estado do Maranhão, realizou a reforma do ensino e fundou escolas mistas. Além disso, lecionou grego no Liceu Maranhense. A despeito de ser considerado louco, no final de sua vida, Souza Andrade foi ignorado por todos, morrendo sozinho e na miséria. Abandonado pela mulher e filha, faleceu dia 21 de abril de 1902, com 69 anos, na capital do Maranhão, São Luís. A primeira dificuldade na pesquisa biográfica sobre Joaquim de Souza Andrade é a existência de homônimos ou quase homônimos, cujos feitos podem ser confundidos com os do poeta. Um quase homônimo que brilha com luz própria é Joaquim Gomes de Souza, o Souzinha, 1829 a 1864, brilhante matemático maranhense que morou em Paris na mesma época que Souza Andrade. Joaquim de Souza é o nome de um potentado maranhense, cujo sobrado em Alcântara situava-se próximo ao dos Andrades, antepassados do poeta. Outro nome que pode ter originado confusões com Souza Andrade é Joaquim Bento de Souza Andrade, médico cearense, doutorado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1858, na mesma época que Souza Andrade lá teria estudado. Foi deputado pelo Ceará e cunhado do escritor José de Alencar. No Rio de Janeiro também encontramos outro Souza Andrade, comprovinciano do poeta. Trata-se de Aristides Mendo de Souza Andrade, músico com estudos na Itália. Um obscuro Joaquim de Souza Andrade pode ter contribuído para dar visos de verdade às setorias de Souza Andrade, sendo apedrejado e apupado nas ruas de São Luís pela molecagem. Um suelto publicado na imprensa de São Luís relata que o indivíduo Joaquim de Souza Andrade divertia-se armado de um pau esbordando a quem se lhe aproximava, motivo pelo qual foi dar com os costados à cadeia. Talvez trata-se de Apolinário Joaquim de Souza Andrade, preso pela polícia 2 anos depois por distúrbios. Lembramos que essas notícias foram publicadas em datas próximas ao período em que Souza Andrade atuou como presidente em intendência de São Luís no início da República, sendo uma personalidade na sociedade são-luisense. É altamente improvável que o poeta fosse tratado na imprensa como o indivíduo Joaquim de Souza Andrade, motivo pelo qual supomos tratar-se de um homônimo. Souza Andrade registra sua passagem por Belém, Manaus e Tabatinga, sobre o rio Solimões, então fronteira com o Peru, nos cantos datados em 1858. O canto terceiro traz a seguinte dedicatória: tributo de gratidão ao presidente do Amazonas,
Dr. F. J. Furtado. Trata-se de Francisco José Furtado, 1818-1870, juiz e político piauiense. Além de presidente do Amazonas, 1857 a 1860, Furtado foi ministro da Justiça, 1862 a 1864 e 65, e primeiro-ministro do Brasil. Morou na juventude no Maranhão, onde foi presidente da Câmara Municipal de Caxias, membro da Assembleia Provincial e deputado à Assembleia Geral Legislativa em 1848. Além da dedicatória ao presidente do Amazonas, chama a atenção a seguinte estrofe no canto 3 do Gueza. Nobres sois, não lembrastes meus deveres, e estou lembrando tudo ao coração. Ao meu posto faltei pelos lazeres do errar virgiliano da solidão, que sugere que Souza Andrade trabalhou para o governo do Amazonas. Essa suposição é reforçada por um relato anedótico de Godofredo Viana. Uma vez no Amazonas, o então presidente dessa remota província, onde se encontrava o poeta, convidou-o para o governo do Amazonas. Que sugere que Souza Andrade trabalhou para o governo do Amazonas. Essa suposição é reforçada por relato anedótico do Godofredo. Então, Souza Andrade apresentou-se à repartição já ao fechar do expediente. Deram-lhe à última hora uma portaria qualquer a redigir, a fim de ser assinada na manhã seguinte pelo presidente Souza Andrade. Fez o que lhe mandaram. O papel, entretanto, ficou em cima de sua mesa. No dia seguinte, mal aberta a repartição, corre a sua carteira e faz em pedaços a portaria. Daí, foi direto ao presidente para lhe solicitar irrevogavelmente demissão do cargo. Então, foram Souza Andrade, como preferia ser chamado, criticava a aristocracia rural e apoiava as ideias republicanas e abolicionistas em seus poemas. Ao contrário dos escritores condoreiros da sua época, como era chamado os poetas da terceira geração romântica, Souza Andrade preocupou-se em definir uma identidade não apenas do povo brasileiro, mas sim de todas as Américas. Em muitos de seus poemas, o autor retrata a vida e a cultura de povos nativos da Bolívia e do Peru e utiliza imagens da natureza para simbolizar a exuberância da natureza americana, sobretudo das áreas ainda intocadas pelos colonizadores. Outro tema bastante recorrente em seus poemas são as fortes industrializações europeias e norte-americanas e a inversão de valor advinda da postura capitalista. O poema Grazerrante, 1888, narra a lenda de um adolescente que foge para Nova York para não ser sacrificado como oferenda a deuses, e lá passa a conviver com capitalistas. E as características da terceira geração romântica também podem ser construção de uma poesia social, foco nos problemas políticos e sociais, luta pela abolição da escravatura, oposição da escravidão e opressão, ideias de justiça, igualdade e liberdade, também erotismo, pecado e negação do amor platônico. O conto quinto, do Gueza. Sobre seu coração abandonado, uma branca estátua de grande formosura mirava a Gueza. Errante a namorada, como que se temesse, de ventura, o bela da terra, que se alastrava de paixão, qual se refere ao astro. Então, gente, o poema se trata de um conto que conta a história de uma estátua que vive em uma cidade, que todo mundo que olhava se admirava com essa estátua e, portanto, ele criou esse poema para homenagear essa estátua. Olá, me chamo Lohane Pereira.
eu e minha equipe ficou com o tema Souza Andrade. E eu falo um pouco sobre as principais obras do Souza Andrade. Bom, a primeira principal obra do Souza Andrade foi o Gueza, que ficou entre 1858 e 1888. Vou botar a fotinha aqui para vocês verem como tá aí na foto. A segunda obra foi a Casca de Caneleira, que foi em 1866. Também vou colocar a fotinha aqui para vocês darem uma olhadinha. E as obras poéticas, que foram em 1874.